vamos agora a um panorama básico da história da contabilidade. Podemos inferir que a contabilidade faz parte do cotidiano humano desde quando este começa a se apropriar dos recursos naturais, ou seja, o homem faz uso dela no controle do seu rebanho, das suas ferramentas rudimentares feitas de pedras e entre outras coisas. Porém, na Mesopotâmia, região que hoje compreende o atual Iraque, é que se encontrou os documentos contendo os registros patrimoniais mais antigos que se tem conhecimento, datado de cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Inúmeras outras civilizações contribuíram para o desenvolvimento e evolução da contabilidade, como é o caso dos egípcios, que utilizaram o papiro, foram os primeiros a criar um livro contábil. E como não falar dos fenícios, que por causa do comércio portuário foram os primeiros a desenvolver a troca em base monetária. Além disso, simplificaram os registros com a utilização dos símbolos. Resumindo, romanos, gregos, árabes e inúmeros outros povos também deixaram sua contribuição. Entretanto, foi o Frei Luca Pacioli que sistematizou a contabilidade. No final do século XV, com o método das partidas dobradas, que consiste no seguinte: todo lançamento a crédito em uma conta cria uma outra conta onde é registrada a mesma importância a débito. Nascia assim a contabilidade científica. Já no Brasil, no ano de 1548, com o fracasso, mas não o fim das capitanias hereditárias, foram instituídos governos gerais. Agora, os capitães donatários seriam subordinados ao governador-geral. Junto com o governador-geral, chegava ao Brasil o provedor da fazenda, junto ao cargo do provedor-mor, um agente que acumulava o cargo de contador. Com isso, buscava-se melhorias na fiscalização e arrecadação dos direitos reais e a regulação da administração fazendária em solo brasileiro, embora ainda colônia. Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, começava-se os primeiros cursos contábeis, mais precisamente em 1810, com a aula de comércio da corte. Em 1869, foi criada a Associação dos Guarda-Livros da Corte, instituição contábil mais antiga que se tem registro no Brasil. No entanto, só no século XX é que os diplomas da Academia de Comércio do Rio de Janeiro e da Escola Prática de Comércio de São Paulo foram reconhecidas como oficiais. Em 1946, o presidente Eurico Gaspar Dutra assina o Decreto-Lei número 9.295/46, que reconhecia uma das profissões mais antigas do Brasil, o contador. Definição de contabilidade. Contabilidade é uma ciência que permite, através de suas técnicas, manter um controle permanente do patrimônio da empresa. Ribeiro, 2011, página 33. Para explicar melhor essa definição, vamos tentar responder a duas perguntas. A primeira delas é: qual o objeto de estudo da contabilidade? Desde sempre, a contabilidade tem por objeto de estudo o patrimônio. Mas com qual objetivo estudar o patrimônio? Analisar, verificar o patrimônio e suas alterações em um dado período, registrando fatos e produzindo informações que auxiliem ao dono do patrimônio ou administrador na tomada de decisão. Agora que sabemos qual é o objeto de estudo e por que esse objeto é estudado, temos que saber o que é patrimônio para a contabilidade. Para a contabilidade, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Ao contrário do que se pensa, o patrimônio de uma pessoa física ou jurídica é composta não só de coisas positivas. Há incluso neste pacote as obrigações. Veremos isso mais detalhadamente no balanço patrimonial. O que é um bem para a contabilidade? Para algo ser considerado bem, tem que preencher 3 requisitos básicos. Primeiro, satisfazer a necessidade de uma pessoa física ou jurídica. Segundo, ser apropriável.
ou seja, ser passível de pertencer a alguém. 3. Ter valor econômico. Tem algumas classificações de bens, porém para uma aula mais dinâmica e objetiva, trataremos apenas de 4 delas: bens móveis, bens imóveis, bens tangíveis e bens intangíveis. São móveis os bens passivos de remoção sem dano, sejam por força própria ou por força alheia. Exemplo: dinheiro, veículo, móvel, utensílios, máquinas, estoques e etc. Bens imóveis. São imóveis os bens que não podem ser retirados de seu lugar natural. Exemplo: edifícios, terrenos e construções. Também chamados de bens corpóreos e bens materiais, são tangíveis os bens que contêm uma força física bem concreta, que podem ser tocados. Exemplos: veículos, terrenos, dinheiro, móveis, estoque e etc. Bens intangíveis. Também chamado de bens incorpóreos e bens imateriais, são intangíveis os bens que não contêm uma realidade física e que não podem ser tocados. Exemplo: propriedades intelectuais, marca comercial, patente de invenções, domínio de internet, entre outros. O que são direitos? Direitos são recursos que a empresa tem a receber que gerarão benefício presentes ou futuros. Exemplo: duplicatas a receber, salários a receber, aluguel a receber, contas a receber, títulos a receber, etc. Tudo aquilo que pertence à empresa, mas não está em sua posse, é um direito da empresa. Obrigações. De forma bem simples, as obrigações são as dívidas, os valores a serem pagos a terceiros. Exemplo: salário a pagar, aluguel a pagar, contas a pagar, fornecedores, duplicatas a pagar e etc. Técnicas contábeis. Do ponto de vista atual, existem 4 técnicas contábeis: a escrituração, a demonstração, a auditoria, a análise de balanço. Escrituração consiste em registrar nos livros próprios, diário, razão, caixa e outros livros auxiliares, todos os fatos administrativos que ocorrem na rotina da empresa. As demonstrações são quadros técnicos e analíticos com aspectos quantitativos e qualitativos, com dados extraídos dos registros contábeis da empresa. Como exemplo, temos o balanço patrimonial e o DRE, demonstrativo de resultado por exercício. A auditoria consiste na verificação das exatidões dos dados contidos no demonstrativo financeiro através dos exames detalhados dos registros contábeis, em confrontação com os respectivos documentos que os originaram. A análise de balanço é o exame e a interpretação dos dados contidos nas demonstrações financeiras com o fim de transformar esses dados em informações diversas sobre a situação da entidade. Beleza, pessoal? Se você já assistiu a aula 1, você já sabe o que é um patrimônio, suas definições, já sabe o que é um bem, já sabe o que é um direito e uma obrigação. Então agora a gente vai tentar, de forma bem resumida e direta, fazer um balanço patrimonial. Vamos lá. Vamos ao balanço patrimonial de forma bem resumida e introdutória. Do meu lado esquerdo, eu vou colocar todos os bens e direitos da empresa. Esse lado eu vou chamar de ativo. Do meu lado direito, eu vou colocar todas as obrigações da empresa. Esse lado eu vou chamar de passivo. As obrigações, elas podem ser divididas em 2 classes. As obrigações que eu vou chamar de passivo exigível, que são obrigações com terceiros.
Exemplo, contas a pagar, salários a pagar, entre outras. Na minha segunda classe de obrigações, são as obrigações com sócios, que eu vou chamar de PL, que é o patrimônio líquido. É interessante e importante ressaltar que o mesmo valor que der o meu ativo também tem que ser o valor do passivo. Se os valores forem diferentes, alguma coisa foi feita errada e eu devo voltar à minha conta. Vimos na apostila essa formulazinha aqui. A é igual a P mais PL, onde A significa ativo, P significa passivo e PL significa patrimônio líquido. Para que a gente possa encontrar o patrimônio líquido, temos que fazer a seguinte conta. PL é igual a passivo menos ativo ou vice-versa, para encontrar o valor do meu PL. Vamos fazer um balanço patrimonial agora com exemplos e valores. Beleza, pessoal. Vamos tentar fazer aqui um balanço patrimonial de uma forma bem simples e introdutória, tá bom? Vou dar exemplos bem simples para que você possa entender de fato. Vamos lá. Como falado anteriormente, do meu lado esquerdo eu vou colocar tudo aquilo que for bem e direito da empresa. E do meu lado direito eu vou colocar todas as obrigações. Vimos também que as obrigações elas são divididas entre obrigações exigíveis ou passivo exigível e obrigações com os sócios, que eu chamei de patrimônio líquido. Vamos agora colocar valores para que a gente possa entender um pouquinho melhor. No caixa, que é o meu dinheiro em caixa, eu vou colocar o valor de R$15.000. Em contas bancárias, eu vou colocar o valor de R$50.000. Estoque, que é os produtos que eu tenho, eu vou colocar R$60.000. Já no ícone de direitos eu vou colocar clientes, porque geralmente as empresas vendem a prazos. E aí eu vou colocar clientes como o valor que eu tenho a receber, logo um direito. Então clientes eu vou colocar R$20.000. Vamos supor que a empresa tem algum prédio alugado. Então, eu tenho o direito a receber desse aluguel R$5.000. Totalizando assim, 15, 50 com 60.000 vai dar 110, 125, 130, 150.000. Meu ativo total é de 150.000. Já no passivo, eu posso colocar fornecedores, salários a pagar e aluguel a pagar. Vamos aqui em fornecedores. Fornecedores, eu tenho uma dívida com os fornecedores de R$60.000. Salários a pagar de R$30.000. Vamos lá. Se do nosso lado esquerdo, que compreende o ativo, a empresa tem um prédio que pertence a ela e está alugado a terceiros, isso gerou o direito a receber de R$5.000. Já no nosso lado esquerdo, no passivo, a empresa utiliza um prédio que não pertence a ela, gerando uma obrigação com terceiros, no valor de R$10.000. Se a gente somar o valor de 60.000, 30
com 10. Então vai ser 60, 90, 100. Então tem um subtotal de 100 mil reais. Esse é o meu passivo exigível. Para que eu encontre o valor do patrimônio líquido, eu tenho que fazer uma continha aqui em cima dessa operação aqui, em cima dessa fórmula aqui. Vamos lá, vamos subir aqui um pouquinho. Basta eu substituir o A, que significa ativo, pelo valor total do meu ativo total, que foi de 150 mil, menos o meu passivo exigível, que foi 100 mil. Eu terei o resultado do meu patrimônio líquido, que é de 50 mil. Retomando, o meu patrimônio líquido, ele valerá 50 mil reais. Esse patrimônio líquido nada mais é do que o lucro da empresa. O lucro da empresa. Então, por que o lucro entraria do lado do passivo e não do lado do ativo? Vou te explicar. Quando se pensar em ativo, eu vou pensar sempre naquilo que a empresa já tem ou aquilo que a empresa vai receber. Então, eu vou pensar em entradas. E no passivo, eu sempre vou pensar em saídas, sempre do ponto de vista da empresa. Então, o ativo é sempre onde entra dinheiro e o passivo é sempre onde sai dinheiro. As minhas obrigações com sócios significam uma saída da empresa, uma saída presente ou futura, uma obrigação que eu tenho com eles de 50 mil reais. Uma coisa que eu volto a observar aqui é que o meu valor do ativo tem que ser igual ao meu valor do passivo. Então, o meu ativo deu 150 mil, logo o meu passivo também será 150 mil.